CRP-Cast. Você está ouvindo o CRP-Cast, uma produção do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Em cada edição, um episódio inédito com temas que reafirmam o compromisso da psicologia na defesa dos direitos humanos e que aprender com a pluralidade de vivências potencializa nossa existência. Acompanhe outros episódios em crprs.org.br/CRPcast. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, reafirmando a existência de diferentes psicologias que atuam em uma sociedade pluriversa e diante das emergências climáticas e da necessidade imperiosa de mudarmos nossa relação com o meio ambiente, o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul propõe neste episódio uma reflexão sobre psicologia e comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais são grupos que possuem formas próprias de organização social. Ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Empregam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos de geração em geração. No Brasil, povos e comunidades tradicionais são representados por 28 segmentos que constituem parcela significativa da população e ocupam parte considerável do território nacional. São oficialmente reconhecidos pelo Decreto 6.040 de fevereiro de 2007 e representados pelo Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Os povos indígenas e quilombolas, respectivamente, têm reconhecimento assegurado pelos artigos 231 da Constituição Federal e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Os demais grupos ainda lutam por instrumentos legais de reconhecimento de seus territórios. O encontro com os povos tradicionais exige da psicologia uma revisitação a seus fundamentos teóricos, já que a profissão foi constituída em uma lógica colonial. O sistema Conselhos de Psicologia, por meio do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP, já tem referências técnicas voltadas à atuação de psicólogas junto aos povos indígenas e aos povos tradicionais, e em breve lançará nova publicação direcionada à população quilombola. O objetivo é promover psicologias comprometidas com a realidade social e com as demandas históricas dessas populações. Nesse episódio, propomos, portanto, um giro decolonial ao encontro das reexistências e resistências dessas comunidades. Convidamos a participar da roda de conversa a psicóloga quilombola Omobirim de Oiá, Charlene da Costa Bandeira, e a psicóloga de terreiro Sandrali de Campos Bueno, também conhecida como Iá Sandrali de Oxum. Charlene é mestranda na Universidade Federal Fluminense, vinculada ao Laboratório de Estudos da Subjetividade e Cultura Afro-Brasileira Quitembo. É vice-presidente da comunidade remanescente quilombola Macanudos, pertencente ao Ilê Axé Aloiá Ifocarã, coordenadora do Movimento Nacional dos Estudantes Quilombolas, MONEC, coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa das Tradições de Matrizes Africanas e Afro-Brasileira, Irocoeco, e gestora do Psicoquilombologia. Sandrali é a autoridade civilizatória da tradição de matriz africana e afrodiaspórica e uma das dirigentes da Sociedade Afro-Brasileira Ileaê Orixá Iemanjá. Coordena o Movimento Negro Unificado no Rio Grande do Sul. Para mediar a roda, convidamos a psicóloga indígena, conselheira vice-presidenta do CRPRS, Priscila Gori Emílio Caingangue. Priscila atua na Secretaria Especial de Saúde
Indígenas, SESAI, do Ministério da Saúde, com a promoção da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas de Tenente Portela, no Polo Base Guarita, há quase 10 anos. É cofundadora do Movimento de Mulheres Indígenas Caingangue, GT Guarita pela Vida, que busca o empoderamento das mulheres indígenas através do enfrentamento das violências. Olá a todas, todos e todes. É uma honra estarmos aqui hoje com duas mulheres super empoderadas. Gostaria de iniciar me descrevendo. Sou Priscila Gorê, mulher indígena do povo Caingangue, tenho cabelos pretos e compridos e uso brinco de penas. Resido na terra indígena Guarita, fica localizada ao noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Também sou psicóloga e no momento estou como vice-presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Também temos hoje a Comissão Bem Viver, Psicologias Indígenas e Corpos Territórios. E hoje estamos aqui com a Charlene e também com Iá Sandrali. Gostaria de dar as boas-vindas, dizer que estou muito feliz por estarmos aqui. E eu gostaria também de iniciar, então, com Charlene e gostaria de saber o que a psicologia tem a aprender com as comunidades quilombolas. Charlene, seja bem-vinda. Olá a todas as pessoas. Obrigada, Priscila. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, estou com o cabelo preso para o lado esquerdo, tenho cabelos crespos, altos, estou com uma roupa amarela com preto. Nessa roupa tem alguns grafismos circulares e de flores, e com as minhas guias, né, com meus fios de contas vermelho e outro vermelho, verde, branco e um outro de aço, que são as energias que são meu pai, minha mãe, né, que me regem, que são os meus orixás. No pulso também tem uma outra guia vermelha e um anel vermelho na mão. Então, eu sou uma mulher de axé, sou uma orixá de Oiá, pertencente ao território tradicional Ilê Axé, Aloiá e Focarã, filha da Iá Flávia de Oiá, que é uma comunidade tradicional aqui da cidade de Rio Grande, e também pertenço à comunidade tradicional quilombola Macanudos, onde eu sou uma das lideranças. Sou filha de Vera Luísa Bandeira, que é uma das mais velhas dessa comunidade, e é desse lugar que eu construo, né, e que desses dois territórios tradicionais que me constituem enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, mas também enquanto profissional. Eu ingressei na Universidade Federal do Rio Grande por uma política específica quilombola, pelo vestibular específico para estudantes quilombolas. Então, entrando na universidade, eu já pude entender o que tinha de diferente entre nós comunidade, nós universidade, né? E era a forma de pensar. A universidade sempre pensa de um lugar muito individual, muito ocidental, muito adoecedor, enquanto que para nós, comunidades quilombolas, nós tínhamos uma outra forma de pensar. Lá pelo terceiro, quarto ano de psicologia, eu ainda me sentia perdida no espaço universitário, sem entender direito o que eu faria depois de formada e o que eu fazia enquanto profissional de psicologia em formação, porque eu tinha atuação, né, a nível de universidade nos coletivos quilombolas, indígenas, né, na parceria com os movimentos indígenas e negros, e também a nível nacional. Então eu cuidava muito da parte de edital, da parte de legislação, de discutir políticas públicas, e não enxergava o que isso tinha a ver com psicologia. Eu não conseguia naquele momento. E toda vez que eu estava dentro da universidade, das disciplinas, eu percebia que a gente não existia enquanto pessoas ali. Nenhum idoso se parecia com os idosos da minha comunidade, nenhuma criança se parecia com as crianças, com a minha filha, nenhum adulto. E aí um dia eu me fui questionada se eu não queria mudar para o direito e me questionei qual era o papel na psicologia. E aí foi importante para mim, porque eu entendi que o que eu fazia enquanto coletivo, de pensar políticas públicas, de pensar que tinha que ter acesso das comunidades na universidade e vice-versa, isso também era psicologia. E aí a gente começou a desenvolver um conceito que é o psicoquilombologia. Todo esse caminho para responder a tua pergunta, porque o que é esse conceito? Esse conceito ele trabalha justamente com o conceito da palavra psicologia, né? Que é estudo da alma ou estudo da psique, estudo da subjetividade. Mas a gente pensando no grosso, assim, né? Quando a gente fala estudo da alma, coisa de internet, a gente vai pensar que povo no Brasil foi considerado sem alma. Foi o povo negro. Na história desse país é um povo negro, o povo quilombola, foi considerado sem alma. Se ele é considerado sem alma, que tipo de alma
psicologia estuda, não é a nossa. E aí eu fui percebendo que pessoas como eu e como a minha comunidade, como o meu terreiro, estavam apenas no espaço de adoecimento. Na disciplina de psicopatologia eles estavam lá, mas na de cura, na de promoção de saúde nunca estavam. E aí eu fui pensando que a gente precisava olhar de uma outra forma. E aí tem a professora Miriam Alves, né? Eu acessava muitos artigos dela e também sempre tive uma escuta muito ativa com aquilo que os mais velhos, que as minhas mães traziam. E fui vendo que quem estava me ensinando a ouvir aquilo que às vezes eu nem queria ouvir eram as minhas mães, né? Que o acolhimento estava dentro do quilombo, o acolhimento, a escuta, o cuidado coletivo. Então ali também tinha uma forma de fazer esse cuidado que não estava sendo considerado dentro da universidade, mas que existia ali. E aí a gente centralizou a palavra quilombo, né? Entre psicologia, porque para nós, comunidades quilombolas, não existe saúde, não existe educação, não existe nada sem terra. Quilombo é terra, né? E a partir da terra a gente constrói todo o resto. Então a terra é território, o corpo é território, a palavra é território e o território saudável, ele é saúde. Então a psicologia ela tem muito a aprender, né, com essas comunidades, porque foram essas comunidades que garantiram para as pessoas daquela comunidade do entorno uma forma de existir em saúde que muitas vezes o próprio Estado, a própria universidade, né, a própria sociedade não conseguiu fazer. E por quê? Porque a gente tem o processo, pensando a saúde mental, o processo de cuidado, o processo de saúde mental, pensado a partir do quê? Da memória, do pertencimento. Não é à toa que o maior índice, né, de pessoas que são suicidadas no país, porque elas não se suicidam, elas são suicidadas, são jovens negros com menos de 29 anos, que são os mesmos jovens que são mortos pela polícia. E isso é um projeto de Estado que existe há mais de 500 anos no Brasil. E isso afeta, né, a nossa existência aqui. Por quê? Porque não tem pertencimento, porque não tem memória, porque a gente não conhece nada sobre nós enquanto povo negro, muitas vezes, né? Muitas vezes essa juventude não conhece nada sobre eles que não seja a escravização, que não seja a subalternidade. E o quilombo e o terreiro, eles devolvem isso. No terreiro e no quilombo a gente tem uma família que tá ali, a gente tem um saber que tá ali, a gente tem uma valorização que tá ali, a gente tem comida porque a gente planta, a gente tem peixe porque a gente pesca, a gente, né, a criança, ela faz parte de toda a comunidade, então a criança tem várias referências. Se uma referência falhar, existe essa possibilidade, ela tem outras, porque é uma forma de cuidar coletiva. Então a psicologia, ela pode aprender muito com as comunidades quilombolas, principalmente de que a saúde, né, muitas vezes a psicologia fica ligada a um conceito ocidental e individual de cuidado, e que é um conceito capitalista, mas não, a saúde ela é coletiva, né? A gente viu isso na pandemia, a gente vê isso em vários outros lugares que a gente precisa que as pessoas estejam num processo de cura e que principalmente, né, acho que para ir finalizando e para pensar esse conceito de saúde a partir do território para comunidades quilombolas e por que isso atinge outras pessoas que não são, a gente pode ter o exemplo que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, que são as fortes chuvas, né? As comunidades quilombolas, os terreiros sabem que precisa cuidar da natureza porque nós somos a própria natureza e nós fazemos parte desse sistema todo. E uma vez que esse sistema estiver adoecido, todos nós estaremos, seja num episódio como a pandemia, seja num que chamam de desastre ambiental, né, ou crime ambiental, como chamam no período de chuvas. Nós, comunidades quilombolas, sabemos disso. E a gente cuida e preserva a natureza como parte de nós, porque nós entendemos, né, no terreiro que são nossos orixás, no quilombo que é sagrado, porque vem nossa comida e tudo mais. Então a psicologia, ela pode aprender a considerar o território, a natureza, a espiritualidade, a coletividade, a questão racial como um processo também de cura e não só de adoecimento, né, como a partir do racismo. Muito obrigada, Charlene. As suas palavras, elas emocionam e trazem muito sentido nessa ligação que as comunidades tradicionais têm com o território, né? Isso incluindo também os povos indígenas, né? Então, o nosso pensamento, ele é muito semelhante nessa construção, né, de saúde, na construção, nessa perspectiva, né? Fico muito feliz de te ouvir, é uma fala muito potente, traz o empoderamento, que traz esse olhar diferenciado, esse comprometimento que a psicologia deve ter com os povos tradicionais. Então, ainda falando sobre isso, gostaria também que você pudesse falar mais um pouco de que forma que se pode construir uma prática tendo essa perspectiva, né, horizontalizada e crítica que você traz na tua fala, né, que você traz com muita potência, né? O primeiro ponto é que às vezes a gente separa em caixinhas, ainda que a gente tenha espaço para falar algumas coisas, a gente separa em caixinhas. Então, isso aqui é a psicologia social ou isso aqui é a psicologia e relações étnico-raciais. Não, quando a gente fala que a psicologia precisa olhar para o território, precisa olhar para os saberes das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, das comunidades de terreiro, a gente está falando que ela precisa olhar horizontalmente e como um todo, porque são esses povos, e não porque esse povo, a gente não precisa excluir todo, né, o saber ocidental, mas de alguma forma esse desastre da natureza,
a violência racial, o colonialismo, ele está instaurado de uma forma que afeta toda a sociedade, que adoece, né? O próprio capitalismo também vem do colonialismo. Então, quando a gente olha para os saberes dessas comunidades, não como um lugar de recorte, mas como um lugar também de centralização, isso faz com que a gente consiga acolher melhor e pensar possibilidades. Quando a gente fala dessas comunidades, a gente também precisa pensar que esses saberes não estão nos livros, né? Não necessariamente estão nos livros. Eu mesmo eu entrei em 2015 o processo seletivo quilombola no Rio Grande do Sul. A FURG é pioneira e começou em 2013. Então, né, e o indígena começou em 2011 ou 2012. Então, a gente tem um número de alguns outros profissionais formaram antes dessas políticas públicas, mas a gente não tem um número, né? Olha, muitos profissionais formados que já estão discutindo, fazendo artigos. Então, para a gente também acessar esse tipo de conhecimento, a gente precisa muitas vezes sentar embaixo de uma árvore com um mais velho, com uma criança que também tem sabedoria. Então, a psicologia, né, para construir dessa forma, ela precisa aprender a ouvir esse saber. E para ouvir esse saber, que é um saber de vivência, muitas vezes precisa estar dentro dessas comunidades, com respeito, é claro, participando, estando junto, apoiando, nunca protagonizando, né, porque as nossas lutas vêm de muito tempo, a gente já sabe lutar, já sabe como tem que fazer, mas construindo de uma forma mais harmônica. E é necessário, né, quando a gente fala de uma psicoquilombologia, a gente não está falando de só um conceito, a gente cria ela como um conceito dentro da academia, porque a gente vem da luta por território, por titulação. E se a gente vai titular, e hoje eu sou uma profissional e acadêmica, faço mestrado, eu preciso titular também no campo da academia. Então a gente cria como um conceito, mas ela é uma ferramenta de saúde. A gente tem como ferramenta de saúde para crianças a Quilomboteca, criada em 2019. Hoje a gente vê outros espaços com esse nome, eu acho muito legal, porque é algo necessário. A gente vai entender a partir de alguns autores, como Neuza Santos Souza, a Grada Quilomba, que o racismo ele é uma ferida, né? Que abre, sangra às vezes, né? Elas vão trazer essa abordagem, sangra, às vezes dói muito. E aí a gente pensou, pô, e se as nossas crianças não tiverem essa ferida aberta dessa forma? E é o que a gente faz. Desde criança a gente já vai inserindo as nossas crianças não só na rotina da comunidade e do terreiro, porque a gente teve essa rotina, mas às vezes faltou alguém, por falta do banco escolar, de dizer, olha, isso aqui é educação por conta disso, ou isso aqui é saúde, isso aqui é direito. Não que os nossos mais velhos não tenham esse conhecimento, mas a forma deles passar o conhecimento, ele é diferente do que a gente tem hoje. Então a gente sempre fala que a gente não foi buscar conhecimento na universidade, a gente já chegou com um conhecimento lá, mas a gente pegou essas ferramentas para seguir produzindo saúde, principalmente para os nossos. Então eu não posso dizer hoje, por exemplo, que a minha comunidade é uma comunidade com saúde mental, é uma comunidade que constrói estratégias, é uma comunidade que tem uma sede, a gente conseguiu fazer uma sede da saúde quilombola, que tem o nome de Vó Celina, que é o nome da minha bisavó, que era parteira. Isso é memória, isso é saúde mental para as nossas crianças, mas ainda não é um processo de saúde mental para toda a comunidade, porque a gente não tem território titulado. O dia que a gente tiver território titulado, que a gente puder entrar e sair, fazer o que quiser dentro do nosso território, de poder fazer as nossas práticas, a gente tem uma pressão muito grande. Eu, como uma mulher de axé, né, sou filha de Ansã e de Ogum, né, eu sempre penso que talvez a minha trajetória dentro dessa comunidade seja ser o movimento e o caminho para algumas coisas, né? Às vezes eu fico pensando, como que eu tenho que fazer? Por que eu sou a liderança? Eu sou tão jovem, né, perante outras pessoas. Por quê? Porque a gente tem uma pressão muito grande das igrejas evangélicas dentro da nossa comunidade. A pessoa que acessa a igreja evangélica, ela não acessa mais as atividades da comunidade. E ela faz o quê? Ela, mais uma vez, o colonialismo mata a comunidade dentro dela, porque ela perde memória, ela perde identidade, ela perde saúde mental a partir do que é cultural para ela. Então, quando a gente dança, quando a gente canta, quando a gente faz um samba, quando a gente faz uma comida, essa pessoa não tá lá, porque é visto como ruim, como pecado, como demônio, e a gente nem cultua demônio, né? Nas religiosidades de matriz africana, isso é algo que não existe. Então, a gente precisa aprender a construir desse lugar mesmo de escuta, mas de uma escuta que é diferente, né? Não é só escutar, até a forma de escutar. Os mais velhos às vezes falam as coisas pela metade, tu tem que te virar pra conseguir o resto. E aí a gente tá muito, né? As pessoas estão muito acostumadas, sei lá, ver um vídeo na internet de 1 minuto onde vai ter tudo. E a gente não aprende desse jeito. E a partir da oralidade, né? Eu sempre falo isso, a oralidade não é a gente escutar e ponto. Isso aí é palestra, outra coisa. A oralidade é um fazer sendo, né? A minha filha mora na comunidade, eu moro na comunidade e no Rio de Janeiro por conta do trabalho, do mestrado, enfim. Então eu fico 2 meses lá, 2 meses aqui. E a escolha da minha filha ficar na comunidade é esse ensinamento e esse pertencimento de ser quilombola. Uma coisa é eu dizer pra ela, vai lá e pega aquela erva pra gente fazer um chá, né? Uma coisa é minha mãe dizer isso pra ela. Outra coisa é eu apresentar uma erva de chá lá no Rio de Janeiro e dizer, olha, isso aqui é um boldo, vamos tomar um chá. A oralidade é algo que é da escuta, mas que é do fazer. Então eu acho que a psicologia ela tem muito que aprender, tem aprendido, né? A gente tem visto artigos. Esse podcast ele é uma forma de trazer essa discussão para a centralidade. Precisa aprender, mas precisa aprender também respeitando as formas como a gente aprende e entender. Isso não é um conceito, isso não é
uma forma de fazer saúde só para quem é quilombola, de terreiro, indígena. Não, isso é uma forma de fazer conceito para toda a sociedade. O Aimé Césaire já dizia isso, né? Que eu nem sei se é assim que se pronuncia, porque eu nunca sei pronunciar o nome das pessoas que são de outros países, e não me importo muito com isso também, porque a minha língua já foi roubada e eu tenho que falar o português. Mas ele fala, né, que a Europa é indefensável porque ela não consegue resolver os problemas que ela mesma criou, né? E um desses problemas é o colonialismo. Então, os nossos povos, a gente tá vivo e a gente existe porque a gente acredita na ancestralidade, porque a gente cultua a ancestralidade, porque essa ancestralidade nos dá força, mas mais do que isso, ela nos dá saber, respeito e saúde, educação e saúde. E é essa saúde que hoje, né, saúde, respeito à natureza, essa saúde que vem da natureza, que vem da erva de chá, que vem da terra, que vem da alimentação, é a única saúde hoje capaz de realmente salvar o Brasil, o mundo, enfim, porque é isso, a natureza tá tão doente quanto a gente. Charlene, é uma fala, volto a repetir, muito empoderada e que traz muita alegria ao coração também. Gratidão por tudo que você trouxe, por tudo que você compartilhou nesse dia. Você citou várias referências, principalmente do território, das pessoas que estão ali dentro, que são a extensão da terra, né? Que é o nosso corpo. E além dessas referências que você já citou, você teria outras referências que você gostaria de compartilhar, algum livro, alguma dica? Gostaria que você pudesse também estar trazendo isso, além das que você já trouxe em toda a tua fala, que com certeza a gente precisa olhar para dentro, né? A resposta sempre vai estar lá na nossa base, né? Dica Psi. Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. A gente tem muitas referências, né? E por ser desse lugar da ancestralidade, hoje mesmo eu vinha para casa, estava pensando uma coisa em relação ao próprio podcast, e aí acho que vai chover, né? Deu um raio assim, eu eparrei minha mãe, eu entendi. Então muitas das nossas referências não são nem de pessoas vivas, vamos dizer, como falam aqui, mas as minhas maiores referências mesmo em cuidado, em saúde, em acolhimento, em escuta, são minhas duas mães, né? Que é a Vera e a Flávia, são duas mulheres sem escolaridade, né? Sem escolaridade formal, mas de um saber muito grande, que acolhem na sua vida muitos filhos que não são seus filhos biológicos, porque aqui isso de sangue não faz diferença se é de sangue, se nasceu de si. Claro que quando a mulher aqui tem um filho, ela é considerada sagrada porque ela é o portal entre os dois mundos, tanto na comunidade quilombola como no terreiro. Mas as mulheres podem ser mães de outros filhos que não seus. No terreiro, né, nascem da mãe de santo, e na comunidade geralmente são as crianças que escolhem essas mães de santo. E elas são mulheres muito fortes que tiveram vidas sofridas, uma vida sofrida, né, por conta do racismo, do machismo, e que até hoje ensinam a acolher, a ser afetiva, a escutar, sabe, a dar caminho. E eu acho que é importante também, né, falei da Ana Luísa, porque não só porque é minha filha, mas porque é uma criança que consegue ter uma dimensão, né, ela é filha de Manjá, filha da Senhora do Pensamento, e ela consegue, na medida que ela tá numa reunião da atividade, ela consegue ensinar muito. Mas enquanto autores, assim, eu acho que uma das nossas principais referências aqui no Sul, e se tratando de psicologia, e dessa psicologia que é racializada, a gente não tem como deixar de falar da professora Miriam Alves, né, que era professora da UFPEL e agora, se eu não me engano, é professora da URGS. A Miriam sempre foi uma referência para nós na FURG e continua sendo, né, filha de Obá, uma mulher que circula muito e que traz, né, nos seus artigos, constrói artigos com mestres dos saberes, como o professor Jairo, que tá na Bahia, né, que é baiano e morou um tempo aqui no Sul. E são essas referências que a gente precisa acessar. O professor Abraão dos Santos, que é da Universidade Federal Fluminense, professor da pós-graduação, que traz o conceito de uma psicologia enterreirada, né, e trabalha também ouvindo as comunidades indígenas e quilombolas para poder construir saber. Então, acho que são essas pessoas que a gente precisa ler e estar junto. Mas tem um livro que não é de alguém daqui, é bem antigo e é um livro que mudou a minha vida, que é O Legado Roubado, né? Eu vi até que fizeram uma reedição dele, quando eu li era PDF, que é um livro que conta como que a Grécia roubou os saberes no Egito, antes de Egito ser Egito, né? Quando ele era Kemet, e transformou num saber colonialista, seu modo, e destruiu as bibliotecas africanas. E por que esse livro muda a minha vida? Porque é bem nesse momento de o que eu tô fazendo aqui na psicologia, e será que eu realmente sirvo para isso? E aí nós, estudantes quilombolas, a gente tem muito essa narrativa de, em algum momento do curso, se questionar se aquilo é pra gente, porque toda epistemologia não faz parte de nós. E quando eu leio esse livro, ele me ajuda a pegar de novo as rédeas e dizer, não, eu sou psicóloga, eu vou ser psicóloga, eu posso auxiliar meu povo, inclusive, entendendo o que é espiritualidade, que falar com quem morreu, do que cantar, do que tudo isso não é um caso de loucura, é um caso cultural e que precisa ser respeitado, porque os brancos dizem isso, eles só não respeitam quando é com a gente. E aí esse livro, ele vai me ajudar, né, a escrever artigo, a publicar artigo, a participar de podcast, como tô aqui agora, entendendo que esse também é um formato de luta, né, e que para isso que as nossas comunidades nos mandaram para lá.
Gostaria, nesse momento, então, de convidar a Sandra Lee, né, também para trazer as suas colaborações, toda a sua fala potente. E gostaria de perguntar o que a psicologia tem a aprender com os povos de terreiro. Com o meu pedido de bênção ao Ori de cada pessoa que está nos ouvindo, e Ori, para quem não sabe, é a cabeça, né? Esse lugar sagrado que faz com que nós façamos as nossas escolhas graças ao projeto mítico que o Olodumare tem para cada um de nós, cada uma de nós. E queria, então, fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de pele escura, uso óculos, costumo usar turbante, né? Hoje um turbante mais coloridinho, né? Mas eu costumo usar um turbante nas cores dos meus orixás, de acordo com o dia, de acordo com a ocasião, enfim, mas sempre as pessoas vão me perceber e me encontrar uma mulher de turbante e uma mulher que normalmente nas sextas-feiras veste branco. Embora não seja da tradição do Batuque, né, do Rio Grande do Sul, né, que cultua nas sextas-feiras Iemanjá, mas no todo, né, na maioria das pessoas da tradição de matriz africana, né, elas usam iniciados, eles usam branco. Então, eu uso em função muito mais do que isso significa politicamente. Te colocar enquanto uma mulher, né, uma mulher de axé, e fazer com que as pessoas percebam isso. Que quando alguém está de branco na sexta-feira, a maior das vezes, essa pessoa é iniciada na tradição de matriz africana. Inclusive, né, as jornalistas que têm uma presença, vocês podem notar que tem algumas que na sexta-feira sempre estarão de branco. Podem ter certeza que essas são iniciadas, mesmo que elas não falem. Por isso, eu uso como um ato político, né, para identificar esse povo que está aí e do qual o país como um todo tem uma dívida. Tem uma dívida no sentido de que roubou do povo e do povo de terreiro mais ainda, porque toda a epistemologia, né, como nós falamos, ela foi roubada tanto dos povos africanos quanto dos povos originários. Mas o roubo que foi feito em relação ao povo de terreiro, povo de matriz africana, é algo extremamente perverso. Porque se só tivessem roubado, tudo bem. Além de roubar, nos colocaram num lugar de religião. Tanto que as pessoas dizem assim, tu é de religião? Pergunta, inclusive, para as pessoas que são católicas, que são cristãs. Não é feito por um cristão se ele é de religião. Para nós é feito por quê? Porque colocaram toda a nossa potência, toda a nossa capacidade, não gosto de usar a palavra capacidade, mas enfim, mas toda a nossa criatividade, todas as ferramentas de luta, toda a ciência que os nossos ancestrais, que os nossos antepassados trouxeram, e é importante colocar que há uma diferença entre antepassados e ancestrais, né? Mas aí a Charlene já falou bastante sobre isso, inclusive sobre a questão da ancestralidade, né? Então, isso é algo que fez com que nós, ao nos colocar neste lugar de religião, tira toda a nossa herança da humanidade, porque o berço da humanidade é África. E se o berço da humanidade é África, todo conhecimento, tudo que a humanidade hoje tem é oriundo de África, né? E esse roubo fez com que isso fosse colocado como se a humanidade, como conhecimento da humanidade começasse, né, lá com os gregos, com a civilização ocidental, o que não é verdade. Só que isso foi tão bem estruturado, né? A Europa é uma criação que roubou tudo, e digo tudo, de África, a ponto de transformar, por exemplo, o Egito numa civilização branca. E não é. Então, a partir do momento em que nós, né, começamos a fazer, eu não digo resgate, mas inclusive a nossa cosmogonia, ela tem muito mais a ver com os princípios civilizatórios da humanidade como um todo do que qualquer outra, né? Então, passando então para responder a tua pergunta mais especificamente, a psicologia tem tudo a aprender, inclusive a desconstruir
destruir esse paradigma que coloca a ciência como sendo algo, né, que foi inventada, diria assim, pela sociedade ocidental. Eu costumo dizer, inclusive, que todos os intelectuais, que todos os cientistas, que todos os escritores, que todos beberam da fonte, né, beberam da fonte que os constituiu, que é a África, entende? Todo mundo bebeu de lá, todo mundo bebeu dessa fonte, né? Eu estudo muito a psicologia da diferença, né? Estudo bastante Deleuze, estudo bastante Schopenhauer, estudo bastante Nietzsche, estudo bastante e vou bastando todos eles. Mas o meu estudo não é para que eu seja uma repetidora dessas falas, dessas narrativas. Eu estudo exatamente para dizer que aquele conhecimento que o meu bisavô, que o meu tataravô, que aquele que, né, que constrói a minha tradição na diáspora, todos os ensinamentos que eles me trouxeram está nesses ensinamentos ou nessa ciência que é dita uma ciência pura, ou a ciência. E aí para nós fica como sendo os saberes, os nossos saberes. Não, só existe saber científico, entre aspas, porque nós temos os nossos saberes, né? Nós, comunidades tradicionais, nós, comunidades originárias, nós, os primeiros no sentido, né, de os primitivos, no sentido de estar em primeiro nesses lugares. Então, eu penso que o que a psicologia tem é exatamente de rever os seus paradigmas. E mais um pouco, que se nós somos a maioria, né, nós somos a maioria em todos os sentidos, e se unirmos, né, a comunidade negra, a comunidade indígena, a comunidade cigana e por aí afora, todas as casuísticas, os experimentos, enfim, todos teriam que vir de nós, teriam que se preocupar conosco. A psicologia teria que se preocupar conosco. Mas por que ela não se preocupa? Ela não se preocupa porque ela é elitista. A gente precisa ter muito cuidado nisso, no que nós estamos ofertando para a psicologia. E nós que somos psicólogos, principalmente, temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque daqui a pouco a apropriação novamente irá acontecer e daqui a pouco nós vamos estar vendo, né, a comunidade branca, que é narcísica, a gente sabe disso, vide Cida Bento, e gente, eu ouvi outro dia um negócio muito complicado, né, de uma pessoa usando um instrumento, não vou trazer aqui para não incorrer numa falha ética, usando, por exemplo, um instrumento de trabalho nosso, utilizando como se fosse uma nova narrativa de autoconhecimento. Entendeu? Uma pessoa branca, ela não pode saber do autoconhecimento de uma mulher negra, entende? E se hoje, se nós temos pouca casuística em relação, como dizia a Charlene, a alma de uma mulher negra, a alma de um homem negro, é porque, como a psicologia ela é elitista, entende? A psicanálise mais ainda, então pouca oportunidade tem a população negra de acessar a esse conhecimento, a esse instrumento que é a escuta, que é a fala, que é o estar atento ao outro da mesma forma que eu estou atenta a mim. É isso, inclusive a questão do Ubuntu, né, que a gente fala, eu só sou porque o outro também é, né? Isso é um conceito que a psicologia utilizou, transformando isso em empatia, transformando isso em colocar-se, de ser, por exemplo, o espelho para que o outro possa estar colocando os seus traumas, suas questões. Isso também foi roubado de nós, também foi roubado do povo africano, do povo de tradição. Por exemplo, quando alguém chega no meu terreiro, eu não pergunto para ele absolutamente nada da vida dele, enquanto rusticidade dele. A única coisa que eu vou perguntar, por que tu estás me procurando e eu estou aqui para te acolher? Para nós, não existe Zé no nosso terreiro, entendeu? Todos têm o mesmo reconhecimento. Eu enxergo ali quem, né? Quando eu olho para Priscila, para Charlene, por exemplo, eu vou pensar quem é que comanda esse Ori. E aí, a partir daí, nós vamos começar a trabalhar. E nós, que somos psicólogos, a gente precisa ter bem presente, uma coisa é eu enquanto Ialorixá, outra coisa é eu enquanto psicóloga. É importante que a gente saiba que a psicologia tem, sim, muito a aprender, mas o aprender tem que estar muito nítido, no sentido de que não podemos deixar com que
que a sabedoria do terreiro seja capturada, como tudo é capturado no sistema capitalista, por exemplo, e aqui estou falando de Deleuze, mas essa subjetividade que é capturada, essa a gente não pode deixar. E não podemos deixar porque nós somos seres coletivos. O nosso princípio maior, muito mais do que a questão do sujeito, para nós é o coletivo, é o sujeito coletivo, sabe? Então, isso faz com que a gente tenha algumas idiosincrasias, né? Como dizia o meu grande amigo e mestre, Jairo Pereira, quando a gente discutia sobre isso, né? E ele falava bastante nessa coisa, assim, da gente precisar ter cada vez mais pessoas na academia, mas pessoas que nos compreendem e que estejam dispostos a compreender o significado de alguém que é, para além de ser um sujeito, alguém que é uma coletividade inteira. Quando um adoece na nossa comunidade, e a Charlene já falava isso, todos estão adoecidos. Porque a gente não pode ter alguém que não esteja saudável dentro de um ambiente que é saudável, né? Então, nós vamos caminhar para que todos nós, para que aquela pessoa que não está bem, que ela se harmonize, que ela fique bem e que ela consiga entregar as dádivas para a sua comunidade como bens que ela recebeu desde o momento em que pisou nessa terra, né? Então, essas coisas fazem com que a gente cada vez mais procure, e nós, psicólogas negras, né, e nós, psicólogas indígenas, cada vez mais procure mostrar para a psicologia, mostrar para os demais o quanto a gente tem de sabedoria, vou usar um termo que pode ser forte, inata, mas ela é inata porque ela vem da comunidade, ela vem da nossa ancestralidade, ela vem do nosso mais velho, ela vem de muito tempo atrás, e de muita raiz. Então, é isso. Tudo que eles fazem hoje, tudo que fizeram, né, e principalmente o capitalismo fez, foi querer matar essa sabedoria, esse conhecimento, para poder justificar o que eles mesmos fizeram e continuam fazendo, né, gente? A tua fala também vem com muita força, e a Sandra ali de trazer sobre essas tecnologias ancestrais de cuidado, né, que devem ser vistas também. Tua fala vem muito de encontro também com o que a gente trabalha hoje das medicinas indígenas. Então, essas medicinas tradicionais que precisam ser valorizadas, que precisam ser reconhecidas pela psicologia, porque é um cuidado coletivo que ele fica muito evidente na tua fala, na fala da Charlene, que é o que a psicologia precisa estar comprometida com conhecimentos ancestrais que existem antes mesmo da psicologia existir. É esse comprometimento que a gente busca hoje, também compartilhando, nós temos hoje, dentro do CRP, a Comissão de Relações Étnico-Raciais, que vem de encontro, né, com todas essas demandas, com uma psicologia antirracista, né, com essa luta de nós povos tradicionais. Então, é muito importante tudo isso que você trouxe, a questão das políticas públicas que são muito indispensáveis, todo esse cuidado, né? Então, gostaria também que você pudesse falar um pouco mais nessa questão de como que é possível contribuir na elaboração e na defesa de políticas públicas voltadas aos povos tradicionais. A tua fala vem muito a somar nessa luta de quais políticas públicas elas são necessárias também de serem discutidas pela nossa categoria, né? Na nossa experiência, enquanto compartilhamento, isso é importante, porque nós não partimos de um lugar construído pelo iluminismo, em que o indivíduo é o sujeito de direitos. Nós partimos da política do espelho, do espelhar. E aí nós partimos do coletivo, nós partimos do outro enquanto eu, né? Eu no sentido do eu coletivo. E daí, quando tu vai, por exemplo, construir política pública, e daí eu tenho sempre que agradecer o meu orixá, Oxum, sou filha de Oxum, com Xangô, que leva para fora do terreiro para construir política pública. E isso tem relação com o projeto
projeto mítico de cada pessoa. O meu projeto mítico é social, né? Ou seja, é construir política pública para o povo de terreiro, junto com o povo de terreiro. E daí, quando nós construímos, por exemplo, o Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, é com essa premissa, e aí volto para a psicologia, de que se rompa com o paradigma esquizofrênico que nos pauta, enquanto profissionais de uma ciência que vem dos princípios do iluminismo. Então é preciso pensar nisso, porque não dá para usar os princípios desse paradigma esquizofrenizante para tu pensar em construção de política pública. Tu precisa romper com esse paradigma para que, quando se vai para uma construção de política pública, ela seja pensada enquanto coletividade e não seja pensada enquanto eu no meu consultório. Por isso nós temos muita dificuldade de lidar com esse consultório que está aí pautado. A gente sempre vai pensar nas práticas coletivas, porque essas nós sabemos que dão conta, as outras não dão conta. Uma pergunta que eu sempre faço, e fiz uma pergunta dessa para umas companheiras, amigas e de luta que estão na área da psicanálise, pessoas brancas principalmente, e que me perguntavam como é que a psicanálise pode trabalhar com a questão de rompimento do racismo. Eu disse, é muito difícil. E perguntei, quantos pacientes negros vocês já tiveram na vida de vocês? Nenhum, não tiveram nenhum, entendeu? Por quê? Porque não existe política pública, por exemplo, para o atendimento das pessoas a nível de psicanálise, vamos supor. Existe? Não existe. Existe algumas, né, algumas iniciativas, que não sei o quê, mas dentro do parâmetro e dentro do paradigma da psicanálise, não funciona para nós. Não funciona para nós, comunidades indígenas, não funciona para nós, comunidades tradicionais, não funciona para nós, quilombolas, não funciona para nós, negros e negras, não funciona para nós, ciganos e ciganas, não funciona para nós, ribeirinhos, não funciona. Não funciona. Quem é que vai se dispor? Nós sabemos como é que é. A organização da psicanálise não é uma organização coletiva, no sentido de política pública. Não é. Então, nós precisamos romper com isso. Se nós queremos que todos tenham o direito de poder ser tratado, de poder ser tratado de seus traumas, tratado de suas questões, nós precisamos disso. Nós, psicólogos, nós, psicanalistas, nós que defendemos, que queremos que o bem-estar de todos e de todas, não de alguns, nós precisamos romper com esse paradigma esquizofrênico, que divide a humanidade, que divide a população, que divide, né, e aqui estou falando então nós estamos falando do Rio Grande do Sul, que divide a população do Rio Grande do Sul em quem tem e quem não tem, não em quem precisa e quem não precisa. E nós acreditamos que todos precisam. Então, se todos precisam que a sua saúde mental seja preservada e que quando tu adoece seja cuidado, então nós precisamos pensar em política pública para essa área. Nós, enquanto psicólogos, enquanto psicanalistas, nós precisamos pensar em sermos agentes e construtores de políticas públicas. Eu sou defensora do SUS, mas existe no SUS espaço para que as nossas comunidades sejam atendidas na área de psicologia e na área de psicanálise como um direito de todos e todas? Não, porque essa coisa de universalizar é complicado. Tu universaliza, mas tu não atende. Tu universaliza enquanto uma proposta, mas tu não leva isso na prática, porque aí nós não somos iguais. Nós não podemos dizer que nós temos, por exemplo, empatia para com o gari, mas nós não podemos dizer que nós temos empatia com ele. Por quê? Porque nós não conseguimos nos colocar no lugar dele. Nós não conseguimos. E também nós não temos espaço para ouvi-lo. Eu ainda acho que está tudo mal, que a gente precisa fazer uma revolução. E para ter revolução, tu precisa de movimento revolucionário. Já quero, assim, parabenizar por esse momento, porque a revolução começa assim. A tua fala carregada de muita ancestralidade, né? Uma ancestralidade que pulsa em todas nós, que traz muita força, muita potência, e traz várias reflexões para a psicologia, como que deve ser. Então, a base, ela sempre vai nos dar a resposta das indagações, como que é a nossa luta, né? Gostaria também que você pudesse dar algumas dicas, algumas sugestões, além de toda a tua fala potente, né? De todas as referências que você já cita também, que você já compartilhou conosco hoje. Dica Psi.
Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. Eu quero dizer que, para mim, ser psicóloga, né? Eu sou psicóloga desde 84. Meu número de referência na psicologia tem 2 dígitos, tem 4 dígitos, né? 27, 19. Então, isso faz parte do meu projeto mítico, entende? Então, quando eu vou pensando nesse jeito, né? Nesse processo, nesse fazer psicologia, para mim é preciso trazer o mito à cena do ensino-aprendizado, porque usar dos recursos, dos altos recursos, né? Com esse caminho, ele deve ser compartilhado no encontro da cura dos traumas. E para nós, dos traumas, né? Para mim, para Darlene, tá falando para ti, Priscila, dos traumas que o racismo provoca. Porque essa dor, ela vem de feridas que não se cicatrizaram, elas não cicatrizam, né? E eles precisam ser mitigados, eles precisam ter um espírito social que reflita a vivência que esse processo senso-perceptivo, né, de tu sentir o corpo, tu sentir a alma, tu sentir a mente, através, né, desse retorno à própria origem do conhecimento que eu falava e da necessidade de ser pessoa e não indivíduo, né? Mas de ser pessoa que descobre toda essa coautoria com a ação criadora na natureza, que era o que também Charlene falava, né? Da conexão que nós temos com tudo e com todos, né? Para nós tudo está conectado a um mesmo sistema. Então, eu tenho trabalhado muito com o Kitabo, que é um livro de Ney Lopes, o livro do saber e do espírito negro africano. É um livro que me foi apresentado pelo professor Jairo Pereira, e a gente trabalhou bastante com ele, e tem trabalhado bastante com ele. Porque ele te traz essa quebra de um paradigma para estar trabalhando nesse paradigma que nós entendemos enquanto ser pessoa. O outro que eu trabalho é a invenção das mulheres, que é da Oerong, que ela dá um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, que é importante para nós. E no território da linha cruzada, a cosmopolítica afro-brasileira, que é do nosso amigo Dr. José Carlos Gomes dos Anjos. Eu amo esse livro. E mais um, que é Mulheres Negras, que fala sobre as táticas e as políticas do cotidiano do nosso querido, foi organizado por Bianca Santana e trabalha com essas questões das mulheres negras. Você sabe que eu sou ativista, né? Trabalho com as mulheres negras. E o livro que eu escrevi, que é Pelo Direito de Ser Quem Sou, um Ser Coletivo, que foi lançado em 2022 pela editora Zou, e que, segundo um dos meus mestres, que é o Anderson, é uma autobiografia coletiva. Eu escrevi esse livro na pandemia, porque ele me salvou de endoidecer, né? Porque uma mulher que vou pra rua, que faço política, que de repente me vejo na pandemia sem condições de estar saindo de casa, né? Por ser alguém idosa, com diabetes, com hipertensão e por aí afora. Então, não dava para me colocar em risco, nem colocar as outras pessoas em risco. E aí, o jeito que eu consegui fazer foi exatamente esse: escrever. Escrever tudo que vinha, né? E tudo que eu fui organizando. E aí, organizei os princípios que eu defendo e que eu venho trabalhando, que são 5, né? É o espelho social, que nós, negros e negras, não temos. A escudaria, onde eu convoco as pessoas não negras a lutarem pelo combate ao racismo. E aí eu explico como é que fazem isso. No 3º capítulo, eu trabalho com a radicalidade amorosa, que é uma contraposição ao conceito de empatia, que para mim o conceito de empatia é um conceito vertical e radicalidade amorosa é um conceito circular. O 4º, eu falo o melhor de cada uma, no sentido de que eu acho que a gente precisa trabalhar com as pessoas do melhor delas, o melhor que ela tem, porque o pior dela, ela vai ter que dar conta em algum momento, né? Agora, o melhor tem que colocar à disposição da comunidade. E o último capítulo, então, é o projeto mítico social, onde
onde eu falo de todas as coisas que eu me entendo enquanto Yalorixá, enquanto psicóloga. Então, tá tudo junto e misturado ali. Gostaria de agradecer imensamente a você, a Charlene, por toda a ancestralidade sentida no dia de hoje. Dizer que eu, enquanto mulher indígena, me sinto muito lisonjeada em ouvir toda essa bagagem vivenciada no nosso dia a dia, né? Que possamos seguir juntas, construindo uma psicologia que respeite a pluriversidade que existe, uma psicologia antirracista, comprometida com uma bandeira de luta em defesa da vida das pessoas, de todas as pessoas, porque a psicologia que nós queremos, ela tem lugar para todas nós que estamos aqui, né? Nós psicólogas, as nossas comunidades tradicionais. Então, gratidão pela disponibilidade de vocês, por todo o conhecimento, por toda a potência que vocês trouxeram, e deixo aberto aqui também, se vocês quiserem finalizar, trazendo as últimas contribuições de um momento tão importante, tão significativo e tão forte. Foi um encontro ancestral e que fique registrado quanto que nós possamos seguir juntas. Fico até emocionada dizer que é um encontro muito importante, um encontro de almas, e que a gente possa se firmar, que a gente possa levar a potência dos nossos territórios, não apenas para o Brasil, mas para o mundo também, né? Que ele precisa conhecer, que ele precisa olhar para nós, para os nossos corpos territórios. Então, muito obrigada e fiquem à vontade para fazer as últimas contribuições. Eu quero te agradecer, Priscila, quero agradecer na SAIP, agradecer a Yassandra ali, para mim, né, uma psicóloga jovem, uma mulher de axé jovem, para nós, né, poder estar com os mais velhos é uma honra. Eu não queria engessar, né, a conversa nesse momento para a gente conseguir fazer de uma forma fluida, mas um compromisso que eu fiz comigo mesmo enquanto profissional é sempre trazer também essa discussão, porque eu fui entendendo isso no processo clínico, né, a Yá falava como que é a nossa clínica, né, no processo clínico das pessoas que chegavam para mim, do quanto aquelas pessoas chegavam com diagnósticos que eu não conseguia enxergar muitas vezes, e não é porque eu não era uma profissional capaz, né, como ela trouxe, né, de enxergar, mas porque os diagnósticos também estão com uma base muito eurocêntrica. Então fiz esse compromisso, e aí não falei no início, mas vou resumir bem rapidinho agora, mas da importância que nós, enquanto profissionais, né, esse é um podcast do CRP, então eu acredito que muitos profissionais escutem, muitos colegas, mas também, né, pessoas que buscam a gente para seguir acompanhamento terapêutico, enfim, e a importância da gente pensar o quanto os diagnósticos também precisam ter um olhar racializado, no caso, contra-colonial, porque o diagnóstico ele obedece, né, a própria ordem da palavra. Quando eu falei da palavra psicologia, eu sempre olho porque a palavra quer dizer. Então, né, transtorno mental quer dizer desordem mental, e eu repito isso muitas e muitas vezes, porque desordem mental significa que existem pessoas fora da ordem, mas para além disso, significa que existem pessoas dentro da ordem. E se a gente for pensar, né, a Yassandra provoca, quantos pacientes vocês tiveram negros? Não tiveram nenhum. E pior do que isso quantos profissionais de psicanálise a gente tem negros, né? E aí a gente tem menos ainda. Então, a gente pensar quem fez a ordem, a construção desse conceito de transtorno mental, de desordem mental, né? Os primeiros conceitos, os primeiros diagnósticos surgem quando nós pessoas negras, ainda éramos coisas, ainda éramos pessoas escravizadas nesse país, a gente não era nem considerado pessoa, e surge onde? Na Europa, os 3 primeiros diagnósticos, né? Quando a gente vai pesquisar a história disso. Então, a gente não pode se jogar de cabeça, né? Em qualquer diagnóstico seja dito, assim como a gente não pode ter como via de tratamento e de acesso, enquanto pessoas negras, quilombolas, indígenas, de axé, ribeirinhas, a primeira porta de entrada de cura, a medicação, a farmácia. É só a gente olhar, né? Farmácia a gente se chamava drogaria vem de droga. Quem são os donos da indústria farmacêutica? Quem são os donos dos agrotóxicos, né? Das indústrias de agrotóxicos? É só a gente ir fazer um aprofundamento, e nós, enquanto povo preto, a gente precisa olhar para isso, porque não é só a bala que nos mata, é a caneta, é o remédio, é uma forma de coisas que acontece, e esse compromisso me faz ter isso. E embora a gente esteja finalizando, eu quero agradecer muito, e numa das minhas indicações eu não indiquei, né, a coletânea Minha História, Minha Tradição, que é um livro feito pelo Instituto Filhos de Aruanda aqui em Rio Grande, e que nesse livro ele reúne a história, né, a partir da escrita das crianças, então das crianças quilombolas, das comunidades indígenas, de axé e filhos de pescadores. E por quê? Porque tudo isso que a gente falou hoje, tudo isso que a gente falou sobre pertencimento, sobre memória, sobre saúde, as nossas crianças não têm esse direito. As histórias são carregadas de alegria, de suavidade, mas também de dor, porque essas crianças
crianças enfrentam as lutas que nós adultos enfrentamos. É um livro lindo, um livro que eu me emociono toda vez que leio, potente e que significa o sonhar das nossas comunidades, a continuidade das nossas comunidades. Eu não poderia deixar de indicar ele, mas dizer que eu estou muito feliz de ter feito parte disso. Durante a formação eu tinha muito medo de como seria a minha relação, né, fora da universidade, entendendo que o que eu discuto e defendo não é fácil. A gente às vezes fica naquele campo de é quilombola, não, é ciência. Quando eu falo que terra é saúde, é ciência que eu tô falando. Quando eu falo que a liderança indígena tá falando é ciência, quando a gente, né, acolhe isso, é ciência, não é a vida dele, não é a pessoal. Pode se atravessar com o pessoal, a gente não tem esse problema, mas é ciência, né? Quando a liderança da comunidade quilombola fala, é ciência. E a gente precisa considerar isso, é essa ciência que nos mantém vivo até hoje. Então, dizer que eu tinha esse medo e que poder participar de espaços como esse são muito importantes, porque eu sei que chegam a outros profissionais, a futuros profissionais que estão precisando, às vezes, desse sopro de sonhar para seguir e também para as pessoas que a gente atende. Então, um prazer te conhecer, Priscila, como diz, né, minha mãe, ninguém cruza o caminho de ninguém à toa, os nossos caminhos são cruzados pela ancestralidade. Prazer conhecer, e a Sandra ali, né, já conheço o trabalho e é uma das nossas referências também dos profissionais mais jovens. É um prazer conhecer e dizer que estou muito feliz, porque é isso, a gente, né, vai titulando no campo da psicologia, no campo da clínica, em cada lugar a gente vai trazendo esse espaço de aquilombamento, né, não é um quilombo, mas é um espaço de aquilombamento para poder fazer saúde para os nossos e para aqueles que já entenderam que esse é o caminho. Já que eu falei ali no meu livro, como eu falo na questão do espelho, né, tem um texto em que eu coloco como título Por um espelho social negro na psicologia. E aí eu vou ler um pedacinho para vocês, até para entusiasmarem para ler meu livro. Pois então, até agora na minha cosmosenso-percepção, e para mim, cosmosenso-percepção é uma categoria de análise, mas isso é conversa para o Dr. Renato Nogueira. O racismo ele tem sido estudado, analisado, partindo como objeto, como fenômeno social, como campo de pesquisa, utilizando metodologia branca. A ciência diz que produz conhecimento na academia, mas a academia é branca. O estudo da psicologia é branco. Pouca é a diferença do método que destitui a humanidade de ser africano para justificar a escravidão, a pior mazela do mundo habitado. Tem muitos pesquisadores que nos colocam de novo no tronco, agora no tronco epistemológico, para dizer o que é o racismo, e o chicote que utilizam é o mestrado, o doutorado, o PhD. Enfim, como se isso combatesse o sistema de dominação que até hoje persiste em todos os segmentos da sociedade e nas relações das instituições e dos instituídos. É preciso muito mais. E falando da psicologia, é preciso muito mais ainda. É preciso enegrecer a cátedra e é preciso estudar a branquitude. E aqui a psicologia pode abrir uma perspectiva de formação em forma de janela para novos horizontes no estudo das relações interraciais, fluindo entre percepções, sensações, ações, constituindo-se em reestruturações metodológicas, mas que projetos alternativos de aprimoramento na arte de cuidar do outro, cuidando de si, mas reforçando o compromisso de ser força com a essência sagrada do ser natureza, no que se refere ao encontro do processo de compartilhar a prática terapêutica, de ensino, de pesquisa com a experiência sensoperceptiva das vulnerabilidades e das potencialidades inerentes ao próprio estado mítico social do nascer, viver, morrer. Obrigado, queridas, mais do que por essa fala, por essa escuta. Obrigado, Charlene, obrigado, Priscila, por esse convite e estamos aqui para sermos cada vez mais parceiros nesse projeto, nessa tentativa, fazer com que a ciência da psicologia seja realmente uma ciência que esteja à disposição de todos, de todas e de todos. Axé. E você, o que achou deste episódio? A série completa está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube. Acompanhe o CRPRS através das redes sociais ou pelo site www.crprs.org.br. Esperamos por você no próximo CRPcast. Até breve!
Você ouviu o CRPcast, uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.